Olá, meus amigos, meus queridos internautas. É com muito prazer que a gente retorna aqui até você para podermos conversar um pouco mais sobre o nosso tema predileto, que é o xamanismo, o caminho do coração. E o xamanismo, ele é muito amplo, né? A gente já falou num programa lá atrás da sua origem há muitos e muitos anos atrás, e que de alguma forma foi o princípio do religare, o momento onde o homem entra em contato com a deusa e a partir disso ele começa a trabalhar o seu aspecto do seu sagrado. E com a evolução do tempo, foram a partir desse momento em que ele entrou em contato com o seu sagrado, ele entra para falar com o seu Deus, com a sua deusa. E nesse momento a gente poderia até dizer que surgem as religiões, né? E a partir disso vão se criando, num primeiro momento, as religiões monoteístas, posteriormente entram as religiões politeístas e depois, na sequência, numa fase mais moderna, mais para frente, agora, né, muito recente, talvez aí de 3.000, 2.000 anos, talvez, com a entrada do cristianismo, a gente passa a ter um olhar mais para o monoteísta. Embora a gente observe que existem ainda algumas religiões que ainda têm a prática de terem vários deuses. E eu gostaria hoje da gente poder falar um pouquinho desse aspecto das religiões, uma vez que eu venho há mais de 10 anos participando dos movimentos interreligiosos, no sentido de fazer com que as religiões passam a ser uma cultura só, a ter algo em comum. As religiões não podem ser como nós estamos vendo hoje em alguns países, que brigam, se dilaceram, criam grandes guerras, em função de quê? De um Deus, de uma mensagem? Não. Talvez interesses políticos por trás de uma religião, mas isso não é o que é importante para a gente. O que é importante é que a gente possa trabalhar em nome de um Deus ou de uma deusa, não importa que nome se dê a esse criador e criadora, e sim que a gente possa trabalhar pela paz entre as religiões, que a gente faça uma cultura de paz. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês uma pessoa que para mim é muito cara, é um grande amigo. É um grande amigo pessoal e também um amigo de caminhada dentro dos processos dos movimentos religiosos que existem em São Paulo, no Brasil e também no mundo. Então é com imenso prazer que eu recebo hoje, aqui no nosso programa, o reverendo Elias Pinto, da Igreja Presbiteriana Independente, e também ele é um conselheiro global da URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, que é um órgão ligado à ONU. Então, vamos deixar que ele conte isso para a gente, né? Elias, seja bem-vindo à nossa casa, a esse nosso programa, e pode dar a sua mensagem para os nossos amigos internautas. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência de caminhar juntos, em cooperação, em direção a uma cultura de paz, justiça e cura para todo o planeta, como tradições religiosas, espirituais e indígenas, através da Iniciativa das Religiões Unidas. A iniciativa foi formada a partir do convite da Organização das Nações Unidas, em 1993, ao bispo anglicano da Califórnia, Bill Swing, ou William Swing, para organizar, em comemoração aos 50 anos de organização da ONU, na catedral pela qual ele era responsável, em São Francisco, uma cerimônia interreligiosa celebrando esses 50 anos. Olha que maravilha! A Carta da ONU foi assinada na catedral exatamente 50 anos antes, em 1945, no dia 21 de junho. E a partir desse convite, ele começou a pensar muito intimamente, afinal de contas, o que as religiões tinham feito em 50 anos para que a paz se tornasse possível no mundo. E muito pouco foi encontrado por ele, mesmo em contato com mais de 200 religiosos nos 2 anos seguintes, muito pouco foi encontrado. Então, ele passou a convidar os religiosos a formar ou criar uma iniciativa pelas Religiões Unidas pela cultura de paz.
Que bonito. Inspirado na ONU, 50 anos de trabalho. Isso a gente já tem um belo fruto, né? A gente já pode observar isso nesses anos em que se passaram, né? Esse trabalho, essa união, a formação dos círculos de cooperação, a presença da ONU hoje em 54 países estamos. Da ONU não, da URI. A URI hoje já vai chegando a 350 círculos de cooperação organizados permanentemente ao redor do mundo e ligados através de uma rede e com muito mais do que 100 tradições religiosas, espirituais e indígenas. E um número que vai crescendo muito à medida que as articulações vão sendo feitas, a divulgação e o convite inclusivo a todas as pessoas de fé a participarem dessa iniciativa. Por exemplo, hoje na América Latina, uma das questões prioritárias para a URI é auxiliar, apoiar a criação de uma rede indígena ou de tradições nativas através dos povos originários, mesmo descendentes, com ênfase muito na espiritualidade dos povos nativos, ou os povos ligados à natureza de uma maneira muito antiga, forte, ancestral, num desejo de que esta ligação possa criar uma revisão da história do que foi o encontro entre as culturas europeia e ancestrais, o sofrimento que foi originado, muito mais do que isso, de aportar, não é, essa riqueza da sabedoria, deste contato com a natureza e com a terra, uma espiritualidade muito profunda, tão necessária hoje, quando a gente fala do tema do meio ambiente, quando a gente fala de reequilibrar com a relação com a natureza. Então tudo isso é uma grande riqueza que a URI também tem apoiado, incentivado, tem investido o seu tempo. Um dos membros do Conselho Global para a América Latina é Raul Mamani, que é do povo Cola, do povo andino, também vivendo na Argentina, mas na fronteira com a Bolívia, né? Certo. Muito alimentado nesse momento também pelo que acontece na Bolívia. Na realidade, isso vem muito de encontro a todo o movimento que está ligado ao retorno do xamanismo, porque esse retorno do xamanismo tem hoje cerca de 60, 70 anos, que é trazer de volta o religare do sagrado.